Saudar os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Primeiramente, agradecer ao nosso bom Deus por essa oportunidade, que o Senhor venha derramando graça em todos os pregadores aqui. Abençoe também o pastor Climério, sua família. Que seja um momento, meus irmãos, de reflexão, que a gente venha aprender com o que aqui for falado, principalmente no que for lido com relação à palavra, Senhor. Em nome de Senhor Jesus, Pai. Meus irmãos, queria pedir que os irmãos abrissem em Amós, capítulo 7. Amós, capítulo 7, versículo 10. Antes da gente começar, meus irmãos, fazer uma oração, né, para Deus ir abençoando tudo, seja algo da parte dele, não nosso. Pai eterno e soberano bom Deus, em nome do Senhor Jesus, aqui, Pai, estamos diante da Tua palavra, da Tua santa palavra, Pai, que há milhares e milhares de anos vem, Pai, se mantendo firme, pois ela é o poder de Deus, ela não é simplesmente um papel em nossas mãos, ela é muito mais do que isso, Pai. Ela tem todo o seu contexto espiritual, Pai. Ela por si só fala. Nós sabemos que o Teu Filho, Pai, é o Verbo vivo. Ele é a própria palavra, Pai. Jesus, ele se torna a própria palavra. Glorificado e exaltado seja o Teu nome, Senhor. Abençoa cada versículo aqui lido, que todos os que estão ouvindo, Pai, venham meditar um pouco, tirar um pouquinho do seu tempo para digerir, Pai, tudo isso aqui, para ruminar, Pai, mesmo, para meditar profundamente, Pai, no que for lido e refletido aqui nesse momento, Pai. Derrama graça, seja sempre conosco, Pai, e que as Tuas misericórdias venham sendo, Pai, a nossa força, venham sendo a nossa perseverança, Pai. Para a honra e glória do Teu nome, desde agora e para todos sempre, Senhor. Amém. Meus irmãos, livro de Amós, no Antigo Testamento, capítulo 7, versículo 10. Versículo 10 até o 17. Vou começar aqui lendo. O título que tem aqui na minha Bíblia é Amós, acusado como conspirador. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra, em cativeiro. Então Amazias disse a Amós: Vai-te ao vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é santuário do rei e o templo do reino. Respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo de Israel. Ora, pois ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: Não profetizará contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: Tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Com a graça do nosso Deus, a gente vai comentar um pouco sobre essa passagem. Não acredito que os irmãos conheçam, né? Principalmente o versículo 14, que
Amós fala que ele era um boieiro, né? Alguns falam até que ele era um vaqueiro. Então, uma reflexão rápida, meus irmãos. Aqui nós vemos dois homens com nomes até parecidos, né? Nós vemos Amazias e nós vemos Amós, mas com atitudes completamente diferentes. Amazias, era sacerdote de Betel. Ele era próximo do rei de Israel, no caso Jeroboão II. Ele tinha autoridade, pois era sacerdote, era conhecido diante do povo, porque ele fazia os sacrifícios, as ofertas e os holocaustos. O outro era um vaqueiro de Tecoa, lá do reino de Judá, que tinha subido para o outro reino, o reino do norte, o reino de Israel, para trazer uma palavra da parte de Deus. Provavelmente, meus irmãos, Amós era um homem de pouco destaque entre o povo, um homem simples, como ele mesmo fala, um colhedor de sicômoros, que era uma espécie de figo, só que um figo bravo, um figo de uma qualidade um pouco menor do que o figo normal. E ele fala que ele não era profeta nem discípulo de profeta, ou seja, naquele tempo se tinha a escola do profeta Eliseu, a escola de discípulos. E para Amós estar falando isso aqui é porque ele não participou. Quando ele disse que ele não era profeta nem discípulo de profeta, porque ele não foi preparado, né? Você tinha todo o chamado, a unção, o ensinamento, mas ele não. Deus simplesmente falou a Amós, Amós lá cuidando do seu gado, cuidando talvez das suas ovelhas, colhendo sicômoro. E Deus fala, sobe para outro reino, que eu vou te usar lá. Que eu vou te usar diante dos sacerdotes e daquele povo. E continuando, meus irmãos, para a gente analisar esses dois homens, Amazias, ele trazia uma palavra que era a palavra do homem. Já Amós, ele trazia a palavra de Deus. E por que, meus irmãos, Amazias trazia a palavra do homem? No versículo 10, a gente vê que, como ele era próximo do rei Jeroboão, quando ele viu que Amós estava trazendo uma profecia dura, que Israel ia sofrer um cativeiro, que o rei iria morrer, ele chegou para o rei e falou: Rei, olha o que Amós está falando. Só que a Bíblia não relata nada sobre a resposta do rei. Existe aqui um silêncio da parte de Jeroboão. Talvez Jeroboão não tenha dado muito crédito para o que Amazias falou, talvez a sua arrogância como um rei poderoso, até porque o reino de Israel era um reino próspero, muito próspero por sinal. A gente vê nesse livro de Amós aqui até mesmo algumas injustiças que o povo rico fazia com os pobres. É, mas ele não responde nada quando Amazias fala isso. E já, meus irmãos, Amós, quando fala, ele traz uma palavra diretamente de Deus, da boca de Deus, como a gente vê no versículo 17, ele dizendo: Portanto, assim diz o Senhor. E o que ele falou realmente aconteceu. Outro exemplo, meus irmãos, é quando Amazias chega para Amós e fala assim no versículo 12: Amós, vai-te, ó vidente. E ele não fala nem profeta, ele fala vidente. Foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão e ali profetiza. E o que é que ele está falando mais ou menos aí, né? Ele está dizendo, Amós, você com essa profecia,
você não vai ganhar respeito, nem muito menos ofertas do povo, né? Muitas vezes o profeta, o sacerdote, ele vivia com base nas ofertas, nos dízimos do povo. E ele chega e fala: Amós, olha, volte para ajudar porque é ali que você vai comer o pão. Profetize lá. Como dizendo: olha, isso aqui que você está falando, Amós, isso aí você vai passar fome aqui. Isso aí não é uma profecia que o povo daqui de Israel, do Reino do Norte, quer ouvir, não. E é aí que tá, meus irmãos. A palavra do homem, a visão do homem com relação às coisas de Deus. Não tem a visão espiritual. Não está ligado com o alto, né? Ele escuta aquelas coisas que vêm do Senhor diretamente, mas menospreza, vê pela parte material, às vezes, como Amazias, falando: Amós, você não vai receber nada de oferta nem de dízimo, não. Falando isso. Só que Amós não se importava com isso. Ele estava ali simplesmente para cumprir aquilo que Deus tinha colocado no seu coração para ser um instrumento na mão do nosso Deus. E continuando, meus irmãos, Amazias, ele era um religioso idólatra. E por quê? Porque o reino do norte, ele não adorava mais o Deus verdadeiro, ao Yahweh, ao Elohim, ao El Elohim, o Deus de Israel. Antigamente, eles mandaram construir 2 bezerros, construir um altar sem ser em Jerusalém e falaram para o povo para ir sacrificar lá. Então era diante desse altar, diante desse templo, com 2 bezerros de ouro, que Amazias prestava seu serviço. E aí a gente vê que era uma religiosidade falsa, não era algo verdadeiro. Era por isso que ele estava tão preocupado com a questão de receber, como ele fala para Amós, né? Se você continuar falando isso, você não vai receber nada não, Amós. Por quê? Porque ele estava preocupado, meus irmãos, com os seus próprios interesses, ao invés de defender a lei do Senhor. Amós, ele era um homem de Deus, que ele foi vocacionado por Deus. Mesmo sem muito estudo, mas com muito temor, fidelidade, e que a gente vê, meus irmãos, que Amós buscava fazer a vontade de Deus. Tanto é que ele saiu lá de um canto, foi lá para o outro, para ser instrumento nas mãos do Senhor. E a gente vê, meus irmãos, que Amazias, infelizmente, ele teve um fim de vida muito triste, como a gente vê aqui Amós trazendo a profecia no versículo 17. Ele viu o reino do norte ser invadido, é, ele viu o povo ser levado cativo, sua esposa, meus irmãos, se tornou prostituta, seus filhos foram mortos e ele ainda foi levado cativo para morrer lá no outro lugar, lá longe da sua casa, longe da sua família, longe do seu país. Infelizmente, meus irmãos, Amazias poderia ter tido uma vida totalmente diferente se ele não tivesse escolhido viver essa religiosidade falsa, essa mentira ao invés da verdade. É, e se a gente for comparar, né, a vida de Amazias, ela terminou dessa forma. Começou errado e terminou pior ainda. Já Amós não. A gente tem Amós, ou o relato da sua vida aqui no livro de Amós, né, como um exemplo
para que nós venhamos a seguir um exemplo de fidelidade, de coragem, meus irmãos. Porque você enfrentar rei, enfrentar pessoas poderosas, não é todo mundo não. Ser crente para falar para uma pessoa aqui, outra ali é uma coisa, mas para colocar o dedo na cara de uma autoridade e falar que ela é ímpia, que ela é pecadora, que ela vai sofrer com as consequências diante de Deus, é para poucos. É para poucos. São poucos homens de Deus que têm essa coragem. E já Amós teve. Chegou falando contra o reino, contra o rei, contra todo mundo. Por quê? Porque ele estava sendo um instrumento na mão de Deus. E ele sabia que ele estava fazendo certo. Estava fazendo a vontade de Deus. Então, o fim da vida de Amazias, comparado com a vida de Amós, é muito triste. Você vê, ó, foi morto, sua mulher prostituta, seus filhos foram mortos, não tinha mais não tinha mais casa, não tinha mais família, não tinha mais o seu país e ainda foi morto lá onde ele foi levado. É um fim de vida horrível, meus irmãos. Um fim de vida horrível. Infelizmente, ele sofreu as consequências do seu próprio pecado. Quis adorar a criatura ao invés do Criador. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus, meus irmãos. Então, é, essa era a reflexão, meus irmãos, que eu queria trazer hoje para os irmãos. Que a gente venha até Amós como um exemplo de instrumento nas mãos de nosso Deus, de coragem, de fidelidade, de sinceridade para com o nosso Deus. Um homem simples, que cuidava do seu gado, do seu boi, da sua vaca, mas que foi usado por Deus. Então, aqui a gente vê que qualquer um pode ser usado pelo nosso Deus. Você não precisa estudar demais, ter esse ou aquele diploma, ter esse ou aquele outro curso. Aqui é um homem simples, meus irmãos, que Deus usou. Da mesma forma, Deus pode usar qualquer um da nossa igreja, seja um novo convertido, seja um agricultor, seja, seja lá o que for, meus irmãos. Deus ele pode usar e ele é poderoso para usar. E tanto é que o nosso Deus, ele confunde os sábios dessa era dessa forma, né? Que ele levanta o tolo e capacita para mostrar que ele é Deus, para que toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Como Paulo vai falar lá em Coríntios, é por isso que Deus não chamou muitos sábios, nem, nem ricos, se eu não me engano, dentre vós. Por quê? Porque Deus chama e usa essas pessoas humildes mesmo. Às vezes a gente olha assim alguém conhecido, né, na mídia e pensa, pelo menos eu penso assim, se fulano de tal se convertesse, seria uma benção, porque é alguém conhecido que ia ser testemunho na vida de muita gente. E é verdade, meus irmãos. Mas a gente não pode subestimar o nosso Deus. E principalmente os planos do nosso Deus, né? Que Deus às vezes levanta o mais simples, um desconhecido, para ser boca de Deus diante de tantas pessoas. Então,
Façamos uma pequena oração, meus irmãos, para encerrar. Pai eterno e querido bom Deus, em nome do Senhor Jesus. Aqui, meus irmãos, nós encerramos essa reflexão. Pedimos que o Senhor venha abençoando tudo. Abençoa, Pai, cada um que vai ouvir. Deus, chega com graça e cura naqueles que estão enfermos, num leito de hospital, que estão enfrentando a batalha contra o câncer, contra alguma doença degenerativa. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós confiamos no Teu poder, que o Senhor Jesus aqui, Ele veio para curar, meus irmãos. Então, confiando nele, sabendo do poder do Seu nome, nós colocamos todas essas pessoas diante de Ti, Pai. Vai trazendo a Cristo, para que essas pessoas não venham a morrer, Pai, sem conhecer a palavra, que é o mais importante. Vai fortalecendo, Pai. Vai abençoando aqueles que estão ao redor de um enfermo, Pai, que eles sentem demais. Às vezes quem está próximo, quem está acompanhando alguém enfermo, sofre ainda mais. Então, abençoa tudo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Cuida, Pai. Abençoa nessa pandemia, para que, louvado seja o Teu nome, ela passe logo, Pai. Que o Senhor abençoe também as autoridades do nosso país, Pai. O nosso presidente, os governadores, os prefeitos, os deputados. Pai, que eles sejam bênção, Pai. Sejam instrumentos nas Tuas mãos. Porque o Teu povo sofre. Muita gente aqui no Brasil sofre, Pai. E nós sabemos que o Senhor tem um olhar cuidadoso, um olhar amoroso para o necessitado, Pai. Vem abençoando, Pai, em nome do Senhor Jesus. Cuida de tudo e de todos. Abençoa a tua igreja, Pai. Fortalece. E, Senhor, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Nós ansiamos pela tua vinda, Pai. Glorificado e exaltado seja o teu nome. Amém.